De volta já aqui com Bem Assim. Olha só, a gente está naquela época, né, do ano que para algumas pessoas é bem chatinha, tá? Porque né, você vai precisar fazer a sua declaração de imposto de renda. E esse assunto sempre acaba envolvendo muitas dúvidas, ainda mais nesse ano que teve algumas mudanças, né? O pessoal está um pouco confuso sobre auxílio, sobre benefício, mas a gente vai esclarecer tudo isso agora com ele aqui, Fabiano Azevedo. Muito bom dia, obrigado. Palestrante, contador, o que mais? Bom dia, diretor do Sindicom, embaixador oficial da OMI, enfim, um monte de coisa. Esse homem é maravilhoso. Obrigada pela sua presença. Bom dia. Bom dia. Já começo perguntando quem é que está obrigado a declarar o imposto de renda esse ano, hein? Então, regra geral, está obrigado a declarar o imposto de renda aqueles contribuintes, aquelas pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. E aí, quando eu falo de rendimentos tributáveis, eu estou falando de salários, eu estou falando de prolabores. Prolabore é aquele salário de quem tem uma empresa, né? Quem é sócio de alguma empresa, daqueles rendimentos de profissionais liberais. Então, quem ganhou em 2020, né, recebeu acima de R$ 28.559,70, está obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda. Muito bem, então recebeu acima de R$ 28.559,70. Está sim obrigado a declarar o imposto de renda, tá? Quero saber sobre prazos, porque ano passado a gente teve um prazo um pouco mais esticado, né? Esse ano, como é que estamos? Então, até o momento a Receita Federal apresentou o prazo até o dia 30 de abril, né? A gente não sabe... Mês que vem, já, né? Mês que vem, daqui a pouco. É bom que todo mundo já comece a se programar, porque até agora não existe nenhuma previsão, né, de prorrogação do prazo. A gente não sabe ainda. Eu acredito que diante do que a gente está vivendo ainda nessa pandemia, pode ser que a Receita, enfim, prorrogue mais um pouco. Mas no momento agora é até o dia 30 de abril mesmo, então tem que correr. Muitas pessoas costumam pedir auxílio, ajuda aos contadores, né? Tem muitas dúvidas, muitos medos, insegurança, não consigo preencher. Mas quero saber, dá para preencher sozinho quem quiser preencher? Olha, eu sempre oriento, principalmente esse ano, com essas mudanças que tiveram aí por conta da pandemia, de auxílio emergencial, benefício emergencial, que você procure de fato um especialista para cuidar da sua declaração de imposto de renda. Não só pelo fato do contador, do especialista, saber fazer a declaração, mas porque muitas vezes o contribuinte está pagando o imposto de renda ou de repente não está obrigado a declarar o imposto de renda por conta do valor do rendimento, mas ali em algum momento durante o ano teve um imposto de renda retido na fonte e se ele fala isso para o especialista, para o contador, ele vai conseguir restituir esse valor que ele pagou lá atrás sem a obrigação. Então, de repente, é sempre muito interessante você procurar sim um especialista, porque ele vai te colocar num caminho bacana aí de economia tributária. Isso, sempre a melhor opção, o melhor caminho. Onde é que o contribuinte ele pode achar o programinha para preencher a declaração e transmiti-la? Lá na Receita Federal, no site da Receita Federal, ele está disponível. Você pode baixar no seu computador, caso você realmente queira fazer ou entender um pouco mais. Então, vai lá no site da Receita que o programa está lá disponível tranquilamente. Recebi menos de R$ 28.559,70 centavos. Ainda assim, se eu quiser, eu posso ir lá e posso preencher e transmitir minha declaração? Pode, com certeza. Na verdade, assim, até a gente orienta que quem quer fazer, quem quer acompanhar a sua evolução patrimonial, quem quer ter uma comprovação de renda mais eficiente, né? Faz o imposto de renda sim, pessoa física, declara, apresenta a declaração, que é aí um grande meio de você comprovar a sua renda quando você vai fazer uma abertura de conta no banco, de repente você vai precisar fazer algum tipo de financiamento. Tá? Certo. Quando a gente vai lá, né, transmitir, preencher e transmitir a nossa declaração, sempre acontece aqui algumas deduções, né? Quem preenche todo ano sabe disso. É verdade. Quero saber quais que são as despesas que o contribuinte ele pode deduzir. Tem muita gente que acaba colocando coisas que nem né, para deduzir. Exatamente, tem que ter cuidado, né? Mas você tem a possibilidade aí de deduzir várias despesas, né? Várias despesas são dedutíveis. Por exemplo, se você tem um filho, você pode colocá-lo como dependente, né? Dependendo da idade, dependendo da instrução. Você pode colocar seu cônjuge, você pode de repente lançar as suas despesas com um plano de saúde,
né, que as despesas médicas também, despesas com educação, tanto sua quanto do seu dependente, é importante. Só lembrando que quando você põe um dependente, apesar dele entrar na sua declaração para deduzir, fazer uma dedução do que você teria a pagar, é importante você entender que você também precisa colocar os rendimentos que ele tem, caso ele tenha rendimentos, tá certo? E aí, por isso que é tão importante um especialista, porque ele vai fazer uma comparação para saber se aquele dependente que tem aquele rendimento, enfim, é mais interessante ele fazer essa declaração separada ou ali dentro do pai, da mãe, enfim, do titular da declaração. Olha só, certo? Até isso o profissional vai conseguir certeza, fazer uma indicar simulação você, tributária, né? Um comparativo tributário. Certo. Quem tem caderneta de poupança tem que declarar imposto de renda? Tem que declarar, dependendo do valor, né? Você tem que entender se você tem acima de R$300 mil ali de valores em caderneta de poupança ou se a sua poupança está rendendo acima de R$40 mil, que são os chamados rendimentos isentos. Certo? Tem uma polêmica esse ano, né? Se você declara imposto de renda, você está aí por dentro. Isso. Se você recebeu auxílio, benefício emergencial, você também está por dentro, né? Que é exatamente isso. É uma polêmica que envolve tanto o auxílio emergencial quanto também o benefício emergencial. Para a gente começar a explicar esse assunto, vamos falar qual que é a diferença entre um e outro? Isso é muito importante falar sobre isso, inclusive, porque assim, as pessoas confundem muito. O auxílio emergencial é aquele valor que as pessoas receberam durante o ano de 2020, ali no meio da crise, que o governo, né, concedeu para quem estava desempregado naquele momento. É aquela parcela ali de mais ou menos em torno de R$600. Já o benefício emergencial é para quem estava empregado, ou seja, você tinha um emprego, a empresa, por conta da pandemia, precisou suspender temporariamente o seu contrato de trabalho ou reduzir a sua jornada e salário. Aí, nesse momento, você foi para casa, né? Ou você teve o seu salário ali reduzido e o percentual a diferença foi paga pelo governo. Então, existem essas duas diferenças aí. E o imposto de renda, ele esse ano traz essa novidade exatamente por conta desses dois modelos de benefício, o benefício e o auxílio, né? Vai ser preciso declarar quem recebeu o auxílio, quem recebeu o benefício, tem que declarar? Então, realmente, assim, por exemplo, quem recebeu o auxílio emergencial, que é esse que eu estava falando para quem estava desempregado na época, e que teve rendimentos tributáveis de outras fontes acima de R$ 22.847, esse contribuinte vai precisar declarar. E quem, na verdade, porque as pessoas falam, mas você disse que a pessoa estava desempregada, por isso que recebeu o auxílio. Naquele momento ali, você estava desempregado, mas pode ser que antes disso ou depois você tenha tido um emprego, recebeu o salário desse emprego, e aí essa fonte pagadora te fez um repasse acima de R$ 22.847. A pandemia começou em março de 2020, né? Vai que em janeiro e fevereiro. Janeiro e fevereiro, de repente, em outubro, você já estava trabalhando e recebeu esse valor de outras fontes. Então, se você teve esses rendimentos tributáveis, você vai precisar fazer a declaração, sim, apresentar a declaração. Certo. Algumas pessoas que receberam o auxílio emergencial, está rolando esse boato aí, quero saber se é verdade. Sim. Elas vão precisar devolver esse valor para o governo? Vão precisar devolver esse valor para o governo. É verdade. É verdade, é verdade. Quem recebeu o auxílio e também recebeu de outras fontes o valor acima de R$ 22.847, vai precisar devolver o valor do auxílio para o governo. Então, apresentou a declaração, já vai sair ali o DARF no programa do imposto de renda e você vai precisar devolver esse valor sem a possibilidade de parcelamento, ou seja, de uma única vez. Nossa! Está bem complicado, as pessoas estão muito preocupadas com isso. Muita gente acabou sendo pega de surpresa, né? Porque achava que era só receber o auxílio. Muita gente, mas realmente vai precisar devolver. E assim, eu acredito que muita gente vai ficar endividada aí, porque agora não vai ter condição de devolver. Sim. Então, isso vai gerar um débito para que posteriormente, quando aconteça esse débito, a Receita Federal dê a possibilidade de você parcelar com juros, multa, enfim. Vai ser um problema para muitos contribuintes, com certeza. Então é bom você já ficar aí de olho, viu, nisso. Você que recebeu esse auxílio emergencial, já busca logo aí ajuda para resolver essa situação. É verdade. Saindo agora do auxílio, entrando no benefício emergencial, né? Para aí quem teve contrato de trabalho suspenso, ou salário, ou até mesmo a jornada de trabalho reduzida. Vai precisar declarar o imposto de renda e como é que esse contribuinte ele deve declarar nesses casos? Interessante, essa pergunta é bem importante. Eu tenho recebido muitos questionamentos lá na minha rede social em relação a isso, tá? Quem teve o benefício emergencial, né, ou seja, aderiu ao benefício emergencial, teve o contrato suspenso temporariamente ou a redução da jornada, vai precisar declarar
se a soma do que o governo pagou com o que a empresa pagou superou o valor de R$ 28.859,70. Então, no caso do benefício emergencial, para quem teve o contrato suspenso ou a redução de jornada e salário, precisa respeitar a regra geral de tributação, lá dos R$ 28.559,70, mas precisa somar os dois informes de rendimentos, aquele do governo que pagou, né, que caiu lá na conta, e aquele que a empresa pagou, que foi o complemento do seu salário, certo? E a partir daí, você vai fazer sim a declaração, é obrigatório, se você somou, se essa soma, né, ultrapassou os R$ 28.559,70, é obrigatório sim apresentar a declaração. Né? O pessoal do benefício também vai precisar devolver esse valor? Não, do benefício não, tá? O benefício, ele foi uma ajuda para a empresa, né? Para que a empresa que passou a operar num horário reduzido, ou que teve que fechar as portas temporariamente por conta do lockdown, essas empresas, já tem uma obrigação com o governo, que é de não demitir o funcionário naquele mesmo período que o funcionário estava se beneficiando da suspensão ou da redução, certo? Mas o benefício emergencial não tem que devolver, não. Você, de repente, vai ter que pagar imposto de renda caso você tenha ultrapassado o valor e não tenha algumas deduções ali para apresentar na sua declaração. Muitas informações, muitas mesmo. Muitas. Mas para quem aí talvez ainda tenha ficado com alguma dúvida, o Fabiano, ele está lá na rede social dele, total disponível. Mas sim. eu vou pedir para você, antes da gente passar esses contatos, reforçar quais que são as principais dicas quando a gente fala de Imposto de Renda 2021, com todas essas mudanças e regras novas. A principal dica que eu deixo aqui é você procurar realmente um especialista, um contador, alguém que vai te ajudar, porque para a gente falar sobre isso, sobre todas essas particularidades e novidades, é muito fácil porque a gente trabalha com isso. Mas você, enquanto contribuinte, vai precisar do auxílio de um contador para que ele ofereça, né, alguns caminhos mais econômicos, né, e que também você não se complique aí no futuro em relação a alguma coisa que você deixou de apresentar na sua declaração. Sim. E também já começa aí a procurar, a se informar, buscar os informes de rendimentos, organizar a sua documentação para não deixar muito para cima da hora, né? Muito Porque bem. muitas vezes o especialista está lá cheio já de contribuinte e não vai conseguir te atender. Chega o pessoal na última semana de abril, pelo amor de Deus, me ajuda. Com certeza. É melhor você fazer logo isso com antecedência, tá? Porque verdade. caso tenha algum errinho, alguma coisinha ali, já consegue resolver logo. Com certeza. Precisa de um profissional, a gente super indica o Fabiano. Quem acompanha aqui o Bem Assim sabe muito bem disso. A gente sempre está aqui conversando com ele sempre nos ajuda com essas informações. Como é que o pessoal pode entrar em contato lá com a Tática? Vamos passar todos os contatos de vocês. Pronto, vocês podem entrar em contato comigo através do meu Instagram, Fabiano Azevedo, com 2 O's no final, tá? E também podem entrar em contato com a Tática, que é o meu escritório, junto com a minha sócia, a Priscila Galindo, @Tática Contabilidade, que fica aqui no prédio, da TV Mar, tá certo? Fiquem bem à vontade. Hoje, eu queria só deixar um recadinho agora no final. É um dia bem difícil para mim. Acabei de receber a notícia de que um grande amigo meu faleceu de Covid, né? O Luiz Reinaldo Pereira, presidente lá do Sindiconte. Eu tinha acabado de chegar aqui quando eu fiquei sabendo. Nossa. Muito difícil, realmente uma dor para a gente. É uma pessoa muito próxima, uma pessoa muito querida, que vai fazer muita falta. Ainda estou processando porque eu tinha acabado de chegar aqui nos estúdios. Mas, enfim, fica aqui minha homenagem para ele. E, sim, enfim, também um aprendizado para a gente, que a gente realmente precisa continuar se cuidando, porque realmente a pandemia, esse vírus é surpreendente, assim, a gente não pode descuidar. Tem que ficar realmente atento para não se infectar. Exato. Fabiano sempre teve muita consciência, que acompanho, lhe conheço, em relação à pandemia. Infelizmente, nem todo mundo tem essa consciência e às vezes a gente só cai na real, né? O nosso pezinho só vai para o chão quando a gente perde alguém tão próximo. E a gente torce para que isso não aconteça com você. Exatamente. Mas é importante que você também se cuide, para que você se proteja e proteja o outro. A gente reforça isso aqui, tá? Exatamente. Obrigada, meu amor, mais uma vez. Muito obrigado pela sua também, presença. Viu? Meus pêsames, meus sentimentos. Muito obrigado. E que vocês, não só você, mas toda a equipe lá do sindicato consigam superar esse momento difícil. Amém, amém. Muito obrigado. Obrigada, viu? Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí. No próximo bloco nós vamos vir com dicas, né, do Papo de Estilo, nosso quadro semanal de toda segunda aqui no Bem Assim. Eu volto já.